Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 19 de julho de 2024, estamos na 15ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entraram na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, a gente sabe que o Antigo Testamento ele era regido pela lei, né? A lei do talião, dente por dente, olho por olho. E, amados irmãos e irmãs, hoje no Evangelho Jesus diz: quero a misericórdia e não o sacrifício. Compreendamos, amados irmãos, os sacrifícios, do Antigo Testamento funcionavam como um modo de pedir perdão a Deus e ao próximo. Inclusive, amados irmãos e irmãs, quando se ia oferecer um sacrifício, lá no templo, o sacrifício ele era preparado, aquele animal era sacrificado diante do ofensor. E o ofensor, amados irmãos e irmãs, deveria ter na mente dele que aquilo era consequência do seu pecado, ou seja, aquele animal estava morrendo por ele e que era ele que merecia morrer, mas estava lá o animal sendo sacrificado no lugar dele. E assim, amados irmãos e irmãs, o ofensor deveria se sentir contrito, mas infelizmente não havia uma verdadeira conversão. Tanto que, amados irmãos, os sacrifícios pelo pecado se multiplicavam, ou seja, a pessoa não se convertia, ela só aumentava a quantidade de sacrifício. Então, aí a gente pode ler, amados irmãos, o que diz o profeta Isaías, quando ele diz o seguinte: Estou farto dos vossos sacrifícios. Por quê? Porque não havia conversão, não havia mudança de vida. Não quero mais a gordura de carneiros, não quero mais ver o sangue dos vossos holocaustos. Não. Deus mostra, amados irmãos, que não é o nosso sacrifício que é importante para Ele. O importante é a nossa conversão, a nossa mudança de vida. E agora, amados irmãos e irmãs, no Novo Testamento, com Jesus, o primeiro mandamento é semelhante ao segundo. Vejam, o amor a Deus e o amor ao próximo. Agora são dois mandamentos semelhantes. E quem disser, amados irmãos e irmãs, que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é um mentiroso. A gente vê isso lá em João, capítulo 4, versículo 20. E assim, amados irmãos e irmãs, devemos perceber o nosso agir, vejam, deve ser regido, deve ser marcado pela misericórdia. Ou seja, devemos ser misericordiosos, assim como o nosso Pai do céu é misericordioso. Lembrando aquilo que a gente repete na Santa Missa, amados irmãos. O Pai é o Pai misericordioso. Jesus é o Jesus misericordioso. Maria é a mãe da misericórdia. E nós
devemos ser, amados irmãos e irmãs, os filhos da misericórdia. Como diz Jesus, né? Devemos ser misericordiosos, assim como o nosso Pai do céu é misericordioso. E é claro, amados irmãos, né? Como a gente repete na Santa Missa, né? Deus, né? Ele é tão bom que deixa a gente plantar o que a gente quiser. Mas ele é tão justo que vai fazer a gente colher o que a gente plantou, né? E veja, ó, ser misericordioso e alcançareis misericórdia. Isso é justo, né? Perdoa e sereis perdoados. Isso é justo. Então, se eu quero amor, eu devo amar, né? Como diz a própria Escritura, fazei aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, Deus vai ser justo com todos nós, mas Ele pede, né? A alegria de Deus não é ser justo somente conosco, é ser justo conosco nas coisas boas. Ou seja, né? Como diz a Escritura, ó, aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, Deus quer ser misericordioso conosco, justamente porque nós somos também misericordiosos. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.